Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 26/4, sabadão de jogos. Sábado lotado, beleza? Eu separei aqui 12 jogos para a gente conversar, analisar juntos, então presta muita atenção em cada detalhe desses jogos aqui. Sábado é um dia muito importante nas análises, mas é um dia também perigoso, tá? Porque a gente está sujeito a várias zebras do mercado, porque é um dia muito cheio de jogos. Então, toma cuidado, presta atenção, vamos juntos até o final. Já se inscreve aí no canal, deixa o gostei. Eu vou deixar um bilhetinho pronto no final do vídeo, talvez um binguinho também para esse sábado. Então, bora lá, tamo junto. Seguinte, eu separei aqui alguns jogos da Alemanha, porque já tá ali no finzinho e eu vejo muito valor em alguns jogos aqui. Separei também o jogo aqui de Premier League do Newcastle, beleza? O jogo da Copa do Rei, a final entre Barcelona e Real Madrid, jogo único. E os jogos aqui do Campeonato Brasileiro, combinado? Então, para começar aqui, a gente tem o Bayern de Munique contra o Mainz, numa odd de 1.22. A Bundesliga aqui, que são 34 jogos, então faltam 4 jogos. O Bayer Leverkusen aqui pode chegar a 67, 70, 73, 76. Ou seja, ele pode chegar no máximo a 76. Então aqui, mais 2 vitórias do Bayern ali, dependendo, ele já pega esse título. Tá? O Mainz vem bem com 47 pontos, vem de alguns jogos ali que tá vacilando porque ele estava numa posição maior na tabela. Se eu não me engano, ele chegou até a estar na terceira colocação, igual o Nottingham Forest da Premier League. Mas, ó, o Leipzig com 49 na vaga de Champions, o Freiburg com 48 e o Mainz com 47 na vaga de Conference, mas pode pegar essa vaga de Europa League, beleza? Só que tem Borussia na cola, Werder Bremen na cola e Borussia Mönchengladbach na cola. O jogo do primeiro turno entre eles foi 2-1 pro Mainz. Tá? Aí a gente teve ano passado 4-0 e 8-1 para o Bayern, 3-1 e 3-1 para o Mainz. Jogos ali oscilam bastante, mas o Mainz 2-2 com o Wolfsburg, um jogo bem aberto de gols, perdeu para o Hoffenheim, empatou com o Kiel, que é um dos lanternas da competição, perdeu para o Dortmund 3-1 e empatou com o Freiburg. E aí vinha uma sequência legal, né? 3-1 no Mönchengladbach, 2-1 no Leipzig, venceu o Pauli, venceu o Heidenheim e empatou com o Augsburg, beleza? O Bayern, cara, 4-0 no Heidenheim, empatou na Champions League com a Inter, 2-2 com o Borussia também, mas focado nessa Champions League, e 2-1 com a Inter de Milão. Então você puxa os últimos 4 jogos, não é tão interessante, mas esse 2-2 ele estava totalmente focado na Champions, porque tinha perdido o primeiro jogo e foram 2 jogos de Champions. Pela Liga, 4-0 no Heidenheim, 3-1 no Augsburg, 3-2 no Pauli, 1-1 aqui com o Union Berlin, 2-0 no Bayer Leverkusen, perdeu aqui para o Bochum por 3-2 e meteu 3-0 no Leverkusen, mas também aqui jogos de Champions League, então esse 3-2 ele foi com o time reserva para misto, para focar no jogo de volta, tá? Então, pô, é o seguinte, o Bayern é sim extremamente favorito para esse jogo, mas essa cotação de 1.22 eu acho talvez um pouco perigosa. Vamos ver como é que tá o over 2,5? 1,33 também tá um pouquinho esmagado, né? Over 1,5 aqui a 1,10, o Gol HT a gente tem ele a 1,20. Cara, que é o seguinte, eu vou indicar para vocês o mercado que eu gosto bastante, que é o seguinte, para sair gol em ambos os tempos, beleza? Ou seja, para sair gol no primeiro tempo, nesse jogo, e para sair gol no segundo tempo. Vai estar pagando ali talvez 1,40, a gente dá uma crescida nessa odd do over 1,5, né, de todos os overs aí, e pega uma cotação legal, tá? Então, pode ser o gol tanto do Bayern quanto do Mainz, tem que ser um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, combinado? Hoffenheim e Borussia Dortmund, bora lá. O Hoffenheim com 30 pontos, ou seja, mais uma vitória aqui, ele praticamente escapa desse rebaixamento, mas assim, difícil vencer o Borussia. Os últimos jogos do Hoffenheim, ó, 3-2 contra o Freiburg, né, deu uma dificuldade na vida do Freiburg ali, venceu o Mainz por 2-0, 3-1 perdeu para o Leipzig, 1-1, 1-0 no Pauli, 1-1, 1-0 ganhou do Bochum, 1-1 com o Stuttgart, beleza? O Dortmund, pós-eliminação da Champions League, foi lá e fez 3-2 em cima do Borussia Mönchengladbach, jogo interessante, jogo bom. 3-1 aqui, ele venceu o Barcelona em casa, né? O 2-2 com o Bayern, que a gente comentou. Meteu 4-1 no Freiburg também, jogo interessante, e 3-1 no Mainz. Então pegou equipes ali, teoricamente, mais acima da tabela, que estão disputando junto com ele e venceu. Beleza? Então aqui eu acho sim o Borussia favorito para esse jogo, porque ele tá com 45 pontos, não pode vacilar, não pode perder mais pontos. Qualquer ponto que ele perca é crucial nessa vaga aqui, nessa disputa de vaga, né, em Conference League, Europa League, em Champions, que eu acredito que é o que ele esteja buscando. Então aqui para mim é Borussia empate anula, beleza? Ó, 1.33 o handicap 0 do Borussia, ou Borussia empate anula. Venceu é green, empatou é reembolso, perdeu é red. Wolfsburg e Freiburg. Aqui também é um jogo bem aberto, na minha opinião. O Wolfsburg, pô, já acabou a temporada, né? Até tentou esses últimos jogos aí. Tá sendo bem over, mas infelizmente o placar não tá entrando, ó.
3-2 com o Leipzig, até deixou 2 golzinhos também deixou aqui na equipe do Mainz. Aí vem 1-0, 1-0, 1-0, 3-1-0 aqui. Venceu o Werder Bremen. A gente pega aqui o Freiburg, vem de 2 vitórias interessantes, né, contra o Hoffenheim e o Borussia Mönchengladbach, mas são jogos até bem over, tá? Aqui pra mim é joguinho de 1,5 gols, beleza? 1.22 pra mim dá uma cotação bem legal. Holstein Kiel e Borussia Mönchengladbach. Aqui eu vou trabalhar, ó, o Kiel com 19 pontos, mas ainda não tá rebaixado, né? Porque ele pode pegar aqui a vaguinha do Heidenheim, talvez, e disputar esses playoffs. Mas o Borussia Mönchengladbach, que tá com 44 pontos, ele consegue uma vaguinha em competição europeia ainda, tá? Se a gente pôr os últimos jogos, mesmo perdendo, ele deixa gol. Então, ó, empatou com o Paulinho 1-1, deixou um golzinho. 2-1 aqui, perdeu pro Freiburg, deixou um golzinho, deixou 2 gols no Borussia Dortmund. Venceu o Leipzig, venceu o Vitória Colônia aqui pelo amistoso. Venceu o Werder Bremen, perdeu pro Mainz por 3-1, mas deixou um golzinho. Só não deixou um golzinho aqui no Augsburg. Então, nos últimos 10 jogos, ele deixou gol em 9. Então, eu vou trabalhar aqui um golzinho da equipe do Borussia Mönchengladbach nesse dia de hoje, tá? Newcastle e Ipswich. Bora lá. Ipswich aqui com 21 pontos, já rebaixado, né? Faltam 5 jogos, ele pode somar 15 pontos, então ele pode chegar a 36 pontos aqui no máximo. Ou seja, que o West Ham aqui em 5 jogos somar 1 ponto, ele já não cai mais. Então, Ipswich rebaixado, Leicester rebaixado, Southampton rebaixado. Newcastle com 59, mas o Chelsea tem 57, o Aston Villa 57. Então, tá bem disputada essa vaguinha aqui de Champions League. Qualquer ponto aqui perdido também é crucial nessa reta final. O Newcastle tem um histórico muito bom em casa. Se a gente puxa aqui, olha, 5-0 no Crystal Palace, 4-1 no United, 2-1 no Brentford, empatou com o Brighton e 4-3 no Nottingham Forest, beleza? Se a gente puxa o retrospecto fora do Ipswich, empatou com o Chelsea, venceu o Bournemouth, perdeu para o Crystal Palace, empatou com o Nottingham Forest, perdeu para o United e empatou com o Aston Villa. Não é um retrospecto ruim, o retrospecto tá até legal, mas aqui pra mim, isso aqui é a vitória do Newcastle, beleza? Não tem como fugir, pra mim isso aqui, se perder, é uma zebra absurda. Frankfurt e Leipzig. Pô, aqui é curto e grosso, hein? Frankfurt, 58 gols marcados, 42 gols sofridos. Leipzig, 48 gols marcados, 38 gols sofridos. Se a gente puxa aqui os detalhes, ó, 2.20 a média do Frankfurt, 2.60 a média do Leipzig. Ambas marcam 40%, 60%. Não é um histórico tão legal de ambas. Ó, gol HT interessante, 80% dos jogos e 70%. Over 1,5 aqui, 60, 70, tá? Pra mim que é over 1,5, beleza? 1,14, pô, bem esmagado. Então, a gente pode trabalhar e se ambas marcam a 1.44. Eu acho bem interessante. O primeiro turno foi 2-1. Então, a gente tem um retrospecto legal. Eu acho bacana. Aqui é vaga direta, tá? O Frankfurt, se perder, ele já dá brecha aqui para Freiburg chegar, para Mainz chegar. E o Leipzig é a mesma coisa. Se ele perder, que ele dá brecha para as outras equipes chegarem. Combinado? Bora lá. Agora o joguinho aqui do Internacional contra o Juventude. Aqui é clássico, né? Clássico gaúcho. Jogo muito bom. O Inter, a 1,40 eu tô fora. Já adianto já. Eu vou puxar a mesma coisa que eu puxei no jogo contra o Flamengo, que o Flamengo amassou o Juventude, mas enfim. O Juventude é uma equipe muito forte, cara. O último joguinho em casa dela, ó, o Inter 3-3 pro Nacional, tomou 3-0 e recuperou, fez 3-3, empatou com o Grêmio em 1-1, perdeu pro Palmeiras dentro de casa e empatou com o Fortaleza. Então já são 4 jogos que o Inter não vence. Mas é uma baita equipe dentro de casa, ó, 3-0, 3-0, empatou com o Flamengo fora de casa. Então, assim, uma baita equipe. Campeão no Campeonato Gaúcho, beleza? No Campeonato Gaúcho, foi 2-0 o Inter, combinado? E aí no Brasileirão, no ano passado, 3-1 e 2-1. O retrospecto do Inter em cima do Juventude é até bom. Vamos lá. Juventude empatou em 2-2 com o Mirassol, beleza? Em casa, 2-1 contra o Ceará e 2-0 contra o Juventude, contra o Vitória. Aí fora de casa, ele perdeu pro Botafogo por 2-0 e tomou 6 do Flamengo. Então, assim, não é um bom visitante, beleza? O Inter é um bom mandante, mas em questão de fase das equipes e por ser Campeonato Brasileiro, eu vou continuar batendo essa tecla do handicap pro Juventude, tá? Eu vou confiar na equipe do Juventude para hoje novamente, pegando um handicapzinho mais 2.5. Eu acho que o Inter é favorito sim, mas eu acho que se ele vencer, ele vence por no máximo 2 gols de diferença. Eu não vejo o Inter fazendo 3 ou mais gols na equipe do Juventude, combinado? Vamos lá agora para o joguinho do Barcelona contra o Real Madrid. Jogaço de bola, fase por fase. Barcelona em fase melhor, mas o Real Madrid também é uma equipe de muita camisa que pode dar trabalho, beleza? Jogo interessante, colocaram uma cotação de 2.15 para o Barcelona, uma cotação de equipe mais favorita, e o Real Madrid aqui como um time não tão favorito, mas é um jogo equilibrado, tá? Os últimos jogos, vamos lá.
5-2 Barcelona de virada na final da Supercopa da Espanha, que pega o campeão e o vice da La Liga e o campeão e o vice da Copa do Rei, beleza? Barcelona classificou, Real Madrid classificou também, e aí jogaram a final 5-2 Barcelona lá na Arábia, combinado? Agora pela La Liga, 4-0 na casa do Real Madrid no primeiro turno, beleza? Dessa temporada. Então os últimos 2 jogos do Barcelona dessa temporada foi campeão em cima do Real de 5-2 e meteu 4 na casa do Real Madrid, beleza? E aí a gente vai ter o jogo de volta na casa do Barcelona ainda após esses jogos aí de Copa do Rei e Champions League. Amistoso 2-1, beleza? Aí isso aqui já é ano passado, temporada passada foi 3-2 Real Madrid e 4-1 Real Madrid, tá? E um 2-1 aqui Real Madrid, amistosinho, Copa do Rei 4-0 Real Madrid. Então o histórico em si do Real Madrid é até bom, mas os últimos 2 jogos foi um amasso do Barcelona. E como eu disse, fase por fase, a fase do Barça é melhor, tá? Então aqui é um jogo pra gente trabalhar, primeiramente, cara, mais ao vivo, e segundo, não tem favorito. Beleza que o Barça tá numa fase melhor, tá jogando mais, só que é o Real Madrid, cara. Então eu não puxaria a vitória do Barça, nem dupla chance, nem nada no Barça, nem pra ser campeão, e não puxaria nada do Real Madrid, nem dupla chance, nem vitória, nem nada. Isso aqui pra mim é jogo de gols e jogo de estatísticas, beleza? Então olha, linha de defesas, de chutes ao gol de jogadores, por exemplo, Rafinha para chutar o gol, Yamal para chutar o gol. Do lado do Real Madrid, Mbappé finaliza bastante, o Vini Júnior finaliza bastante. Tive uma linha interessante ali do Bellingham, ele também finaliza bem, tá? Às vezes uma finalização do Valverde. Então olha essas linhas de estatísticas, beleza? E é jogo de gols em ambas, não tem como. 1,5 gols, 1,14, obviamente esmagado, ambas marcam 1,44. Esse ambas aqui pra mim tem muito valor, é final, é jogo único, não tem como. E os últimos jogos a gente vê que tem muito ambas marcam e muito gol. Então, cara, pra mim é um jogo aqui de 2,5, também é interessante, 1,53, pra mim tá maravilhoso, ambas marcam e estatísticas. Vitória de alguma das equipes ou gol, alguma coisa específica pra alguma das equipes, é só ao vivo, beleza? Isso aqui é um jogo pra você assistir e se divertir num sabadão aqui 5 horas, tranquilo em casa. Vamos continuar? Ceará e São Paulo? Bora lá. Ceará aqui bem no Campeonato Brasileiro, 7 pontos. O São Paulo 7. Depois de uma sequência de 4 empates, venceu o Santos, né, por 2-1. 2-1, né? Por 2-1, beleza? Empatou aqui com o Botafogo, com o Cruzeiro e com o Atlético Mineiro, beleza? Pô, empate pra caramba, hein? O Ceará perdeu para o Bahia por 1-0 no pênalti muito duvidoso no último lance da partida. Venceu o Vasco em casa por 2-1 e venceu o Grêmio por 2-0. Então, em casa, no Brasileiro, o Vasco tem 2 jogos e 2 vitórias. Interessante, tá? Uma cotação de 2,30, São Paulo com uma cotação de 3,25. Aqui é o seguinte, aqui eu vou trabalhar um golzinho do Ceará, tá? Nessa partida eu acho interessante. Eu acho que esse jogo aqui tá bem aberto. Eu acho que até sai o over 1,5, a 1,50 tá interessante. Mas eu vou trabalhar um golzinho do Ceará, tá? Vou confiar no Ceará em casa. Mirassol e Atlético Mineiro. Bora lá. O Galo que voltou a vencer, né, depois de começar o Brasileirão muito mal, perdeu para o Santos de 2-0, empatou com o Vitória em 2-2, empatou com o São Paulo e perdeu para o Grêmio por 2-1, venceu por 1-0 a equipe do Botafogo, né, fez o gol ali no fim do primeiro tempo, na verdade no início do segundo tempo, né, depois o Botafogo teve um jogador expulso e só segurou o resultado, combinado? O Mirassol, 2-2 com o Juventude. Cara, baita resultado, tá? É muito difícil jogar contra o Juventude lá. Então isso aqui é um baita resultado. 4-1 no Grêmio em casa, 1-1 com o Mirassol fora e empatou com o Fortaleza em casa. Então aqui eu vou puxar o handicap mais 1,5 a favor do Mirassol. Ou seja, se o Atlético visitar o Mirassol e vencer até por um gol de diferença é green, só não pode fazer 2 ou mais gols. Beleza? Sport Recife e Fortaleza. Cara, pra mim isso aqui é jogo de gols, tá? Sport no desespero pra fugir dessa zona de abaixamento. Sei que o campeonato começou agora, mas assim, se ele perde esse jogo aqui, Fortaleza já vai a 8, Botafogo às vezes se vence a próxima, já dá uma crescida também. Atlético se empata ali, às vezes com o Mirassol já soma mais um pontinho. O negócio tá apertando já pro lado do Sport, tá? Não pode vacilar não. Em 5 jogos sofreu 8 gols e o Fortaleza aqui 5 gols marcados, 5 gols sofridos em 5 jogos. Então, média legal de gols das equipes, eu gosto do over 1,5 aqui, beleza? 1,44. E pra fechar, Botafogo Fluminense, clássico carioca, o retrospecto aqui, Botafogo, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas, que loucura, cara, 2-1, 1-0, 1-0, 4-2, 2-0, 1-0 e 1-0. Tabuzinho aqui, hein, do Fluminense, que é isso, mas o Flu vem muito bem.
Empatou com Vitória 1x1, sofreu esse gol no finalzinho, mas ó, 2x0 no Corinthians, 1x0, 5x0, 2x1 e 1x0. O Renato Gaúcho ainda não perdeu no comando da equipe do Fluminense. E o Botafogo vem de alguns jogos aqui, bem mais ou menos, vacilando bastante, tá? Pra mim também eu vou puxar gols aqui nesse joguinho, beleza? 1,5 gols a 1,44 eu gosto bastante desse Campeonato Brasileiro. Então é isso, turma, tá aí todos os jogos analisados. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Vou deixar um bilhetinho pronto aí no final do vídeo e um binguinho também pra gente torcer nesse Campeonato Brasileiro. Deixa o gostei aí, tamo junto, até amanhã. Fui!